Bem-vindo ao podcast Como Nascem os Jogos, seu podcast com tudo o que você sempre quis saber sobre criação de jogos e o mercado de games. Com vocês, seus apresentadores Robert Coelho e Tomás Queiroz. Olá pessoal, meu nome é Robert Coelho. E eu sou o Tomás Queiroz. E esse aqui é o Como Nascem os Jogos, um podcast sobre a criação e o desenvolvimento de jogos e todo o universo que os circundam. Para quem não me conhece, eu sou autor do jogo Marvel Comic Hunters, lançado pela Bucaneiro Jogos. Também sou autor do Shakespeare Sonhos de um Bardo, que em breve será lançado pela Grok Games. E com outros projetos aí na gaveta e outros projetos aí assinados que em breve serão anunciados. Além de trabalhar como game designer na Dragori Games, junto com o senhor que está aqui do meu lado, o senhor Tomás Queiroz. Para quem não me conhece, né, eu sou o Tomás Queiroz, eu sou fundador e game designer da Cordilheira, tenho já o Alumbra lançado, né, a Cordilheira está anunciando outros jogos aí nesse ano, e também sou coordenador e game designer lá na Dragori Games. A ideia, né, desse podcast, que já vinham me pedindo fazer podcast há muito tempo, né, é ser um bate-papo de game designers, né? A gente já tem mais experiência, a gente já viu bastante coisa, então a gente quer dividir um pouco, né, de como funciona o processo de criação de jogos, tudo que envolve esse mercado, esse mundo de criação de jogos. A gente quer futuramente também ter convidados em alguns episódios especiais, mas a ideia é ser esse bate-papo assim, bem leve, né, bem papo solto assim, de boteco, sobre as questões que às vezes as pessoas não falam tanto sobre isso. E pro nosso primeiro episódio, a gente escolheu um assunto que a gente acha que é muito importante, né, quem tá começando, quem tá com a ideia de criar jogos, saber, que é fale rápido, fale melhor. No caso, fale de falhar, né? Não de falar, né? Porque eu já falo bem rápido e a ideia não é falar tão rápido. A ideia é justo aqui no podcast a gente falar um pouco mais lento. Quero ver se todo mundo consegue me entender aqui. Mas, Robert, por que a gente escolheu esse assunto aí como o nosso primeiro assunto? A gente escolheu esse assunto porque a gente escreveu vários papeizinhos, colocou num grande vaso vermelho assim e sorteou. Mentira! A gente escolheu esse assunto porque ele é um conceito e uma filosofia de vida, vamos dizer assim, muito importante, principalmente nos primeiros estágios da criação de um jogo, né? O Tomás já chegou a fazer um vídeo sobre isso no canal, né, no canal dele, onde ele abordou esse assunto, e aqui a gente vai procurar expandir mais e se aprofundar um pouco mais aí nesse tema e nas suas implicações e ramificações aí no processo de criação e desenvolvimento de um jogo. Eu acho que é muito legal, tu comentou, né, sobre filosofia de vida. Eu achei muito engraçado, filosofia de vida, porque isso né, esse conceito, ele vem com o conceito de desenvolvimento de software e tudo mais, mas eu acho que no fundo é uma filosofia de vida mesmo, né, eu acho que é sobre isso, né, porque o principal conceito, eu acho, do falhar rápido, falhar melhor, é o conceito do não ter medo do fracasso, né, porque eu acho que isso é o principal, assim, né, porque a gente tem muito medo do fracasso, né, a gente tem muito medo de ser ruim, a gente tem muito medo de falhar, né, isso acontece muito na nossa vida, assim, né, a gente, enfim, tem um pouco a ver com o capitalismo, tem um pouco a ver com o medo emocional, né, de se sentir atacado emocionalmente, né, mas esse medo do fracasso, assim, eu acho que ele rege muito as pessoas num geral, assim, né, as pessoas têm medo de ser ruim nas coisas, elas só querem ser boas, elas querem nascer sendo boas, querem nascer sabendo fazer jogo, assim, né, e não é bem assim, né. Exato, exatamente. E também tem uma outra coisa que é, às vezes você investiu tanto tempo num projeto, num projeto, qualquer que seja, não só de jogo da vida, assim, né? Num relacionamento, às vezes também. Você investiu tempo, você investiu atenção, você se dedicou àquilo, portanto, né? E aí você não quer que aquilo dê errado, né? Então tá fadado ao fracasso, o navio tá afundando, mas o capitão tá lá, né, firme e forte e tal, e é importante saber a hora de pular, né, a hora de pular fora, a hora de você, às vezes não é um fracasso total, às vezes é só uma demanda de reestruturação muito abrangente, assim, profunda, né, intrínseca, mas a pessoa fica com o pé atrás, ela fica resistente àquilo porque ela não quer acreditar que tudo aquilo que ela já fez tenha sido em vão. E às vezes às vezes tem que jogar fora. Às vezes, se você dedicou muito tempo a uma particularidade do seu jogo,
que você ama muito, que você acha super legal, que você acha que aquilo é a alma do jogo, e aquilo, uma hora, pode ser que você descubra que aquilo tem que ser cortado fora. E se você ficar resistente a essa ideia, quanto mais resistente você ficar a essa ideia, pior vai ser pro seu jogo e para você também, né? Eu acho que o problema é como a gente interpreta fracasso, né? O fracasso nem sempre é ruim, né? Que a gente tem até aquela frase clichê pra caramba do Thomas Edison, quando ele estava inventando a lâmpada, que ele fez 100, né? Teve 100 experimentos fracassados, e daí o assistente dele disse pra ele: pô, mas como é que tu consegue, né? Tá inventando aí, tentando continuar essa invenção se tu não para de fracassar, né? E daí ele disse: não fracassei. Eu descobri 100 jeitos de não se fazer uma lâmpada, né? E é super clichê isso, mas é um pouco verdade, assim. E esse medo do fracasso, ele é muito importante, ele tá em todo mundo, assim, que eu acho muito legal a gente deixar isso claro, né? E contar também a nossa experiência, né? Porque eu conto do Alumbra, né? Eu falo da história do Alumbra, que eu levei 6 anos para lançar o Alumbra, né? Eu falo em vários vídeos sobre isso, no curso, enfim, em vários lugares eu falo sobre quanto tempo eu levei para lançar o Alumbra. E, em parte, era por causa desse medo do fracasso, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu não falei tanto em outro lugar, que é importante eu falar sobre isso aqui nesse episódio, que era sobre esse medo do fracasso, né? Eu pegava o jogo uma vez por ano, ali entre julho e agosto, mexia no mesmo jogo, depois abandonava ele para voltar no ano seguinte, né? Só que todas essas vezes eu não levava o jogo para testes, né? Eu mostrava para alguns amigos, jogava com alguns amigos, eu não estava levando para outras pessoas conhecerem o jogo, assim, né? Porque, é claro, em parte eu tinha medo de ser ruim naquilo, né? Eu tinha medo de que eu não ia ser bom em criar jogos. E a primeira vez que eu levei o Alumbra para um teste aberto, né, um teste público, foi no BGSP, um evento aqui de São Paulo, eu levei o Alumbra e as primeiras 2 pessoas que jogaram, eu lembro até hoje, eu lembro muito forte isso, eles jogaram e destruíram o jogo. Eles destruíram o Alumbra. Eles falaram, eles ficaram dando um monte de críticas assim, do Alumbra, não, porque é muito aleatório, não sei o que, deram um monte de críticas sobre o Alumbra. E, cara, aquilo foi muito difícil. Aquilo foi muito difícil. Doeu, eu lembro, cara, doeu assim, porque é isso, né? E o fracasso, a gente tem essa relação com o fracasso, o ser humano tem essa relação com o fracasso, porque a gente sente como um ataque a gente, né? Um ataque emocional, um ataque à nossa pessoa, a gente sente igual uma dor física, né? Isso é, né, tem pesquisas sobre isso, né? Sobre como a gente evita a rejeição emocional, porque a gente sente como um ataque físico na gente, né? E foi muito difícil, assim, e foi terrível, mas foi engraçado, porque por causa dessa rejeição e desse começo muito difícil, que eu respirei fundo e eu pensei, beleza, daqui não baixa, né? Daqui não, mais baixo que isso não vai. E não foi, né? E ao longo do dia eu tive vários bons feedbacks e tal, né? As pessoas gostaram do jogo. Mas é muito engraçado isso, né? Um jogo que agora tá publicado e tudo mais, tem vários fãs, as pessoas que gostam do jogo. O primeiro teste aberto que eu fiz foi um massacre, assim, foi um massacre. E isso acontece. Isso acontece e vai também de você saber ouvir se aquilo realmente é importante para o seu jogo ou não é. O que é péssimo é tentar fazer a pessoa mudar de opinião. Tipo, o cara tá te dando um feedback do playtest e você ficar argumentando que ele está errado. Não é assim, o jogo não é isso que você está me dizendo. Tentando lutar contra o fracasso, né? Tipo, não, eu quero, eu acho ruim. Ele pode estar. O feedback, a pessoa que está dando feedback, ela pode estar completamente errada. Mas você não precisa provar isso para ela. Você ouve e fala assim: ok, é a sua interpretação e tal. Não precisa convencê-la de que ela está errada. Se você sabe que ela está errada, que o que ela está apontando de fato não vai contribuir para o seu jogo, você tem que interpretar isso dessa maneira e ver no que isso pode ajudar no seu jogo. De repente, talvez você encontre uma maneira melhor de comunicar algo dentro do jogo que não faça uma pessoa se sentir daquele jeito, né? Que é uma outra coisa, mas, enfim, interpretar os feedbacks é uma arte. Inclusive os negativos, que normalmente... Principalmente. E é engraçado tu comentar sobre isso, porque eu lembro que lá na Riot, né, que eu trabalhei por 4 anos, o pessoal falava, né, lá tinha muita cultura do feedback e tal, e daí falava, se tu tem que escolher entre ser bom em dar feedback ou ser bom em receber feedback, sempre escolha ser bom em receber feedback, porque aí tu consegue crescer com qualquer feedback, né, qualquer pessoa que te disser qualquer coisa, mesmo que seja completamente torto, disse de uma maneira completamente errada, assim, né, não errada, né, disse de uma maneira ruim pra ti, tu sabe tirar daquilo que tu precisa para poder crescer, assim, né? Porque até é engraçado, eu digo no curso, eu digo nos workshops que eu falo, eu digo, não tem feedback errado, tem feedback ruim, né? A pessoa disse de uma maneira meio atravessada, falou de uma maneira que eu não deveria ter falado, mas não quer dizer que tá errado.
pode não servir pro teu jogo, né? A pessoa dando feedback porque ela gostaria de outra coisa naquele jogo. E tu tem outra visão pro teu jogo. Por isso que é importante ter uma visão, né? Tu ter qual o público-alvo que tu quer atingir, qual o sentimento, qual a experiência que tu quer ter. É importante ter essa visão, né? Que é uma coisa que, enfim, a gente fala muito, e eu sei que eu e a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre a visão do jogo, né? Visão de produto, né? Que foi o nosso piloto que lá no YouTube, né? O episódio anterior que a gente fez do podcast, que tá só no YouTube, que a gente fala sobre isso, né? Sobre ser um produto, né? Mas acho que, voltando aqui no nosso assunto principal, né? Sobre a questão do fracasso, assim, né? Do fracasso de sucesso, sobre estar falhando, né? As pessoas, eu acho que elas têm essa interpretação de que fracasso e sucesso são opostos, né? As pessoas não veem como um sendo o caminho pro outro, né? Eu acho que esse é o maior erro de quem tá começando, né? Ver, não, porque eu fracassei, porque eu tive um feedback ruim, quer dizer que o meu jogo é ruim, né? E daí abandona o jogo e tenta fazer um outro jogo que quando ela vai fazer de novo, ela vai ter um feedback ruim de novo, porque é a primeira versão do teu jogo. Ele sempre vai ser ruim a primeira versão do teu jogo, né? Então, acho que isso é importante, né? Acho que essa é a principal mensagem desse episódio desse podcast, é isso. Tipo, a primeira versão sempre vai ser ruim, e tá tudo bem. Exato. E o maior erro é não aprender com seus erros. Coelho Robert 2021. Tipo aquelas fotos preto e branco que aparecem no Facebook. Quanto mais cedo tiver tudo errado, é melhor. O meu processo de criação de um protótipo, ele começa justamente dessa maneira. Normalmente eu tenho a ideia de um jogo, eu fico um tempo pensando nele, em como ele pode funcionar, e eu só vou começar a rascunhar um primeiro protótipo bem simples quando eu já tiver o jogo acontecendo na minha cabeça, sabe? Quando eu sei como é uma rodada do jogo, quando eu já pensei como é que funciona uma rodada, quando eu tenho ideia da estrutura, assim, do loop do jogo, né? Do loop central do jogo. Se eu ainda não tenho isso claro, eu nem começo. Mas normalmente. Mas isso acho que tem a ver com experiência também, né, Robert? Que tu já é um designer um pouco mais experiente, né? Então pra ti acho que fica um pouco mais fácil, né? Pra gente que tem um pouco mais de experiência, é um pouco mais fácil de visualizar na nossa cabeça, né? Mas acho que quando tá começando não é tão fácil isso. Mas o que acontece é que normalmente no começo você tem uma ideia, você não tem uma ideia você não consegue ver o jogo todo, mas você consegue ver um momento do jogo, por exemplo. Putz, que legal seria um jogo que eu construísse um caminho que ligasse um oceano Atlântico ao Oceano Pacífico e tarará, e é isso, tipo, é um conceito às vezes, não é nem um momento do jogo, mas e aí a pessoa fica pensando o que está circundando aquilo, começa a ter um monte de ideia e às vezes não tem muito claro mesmo um gameplay, às vezes acontece. Que também acontece comigo às vezes tipo, tem um momento, putz, um jogo em que acontece isso, e aí eu fico pensando como circundar aquilo para de fato ter um jogo ali para aquele momento acontecer. Como cobrir aquilo, né? Botar mais camadas para criar um jogo. Exato. Mas muitas vezes sim, mas de uma maneira ou de outra, para você começar a testar alguma coisa, você tem que ter você tem que ter uma estrutura, né? Tipo, não dá para você falar assim, vou criar vou criar o protótipo enquanto eu tô criando a ideia, assim, pode ser um processo bem maluco que funcione para algumas pessoas, não sei. Aliás, é interessante falar que quando a gente compartilha as nossas experiências, a gente está compartilhando como que aconteceu com a gente, não quer dizer necessariamente que aquilo é uma verdade e que uma receita que todo mundo deve seguir, né? E acho que a grande riqueza de ouvir a experiência dos outros é essa, você aprender com o erro dos outros, não só com os seus. Eu digo que essa é a melhor habilidade que tem é tu aprender com os erros dos outros, porque tu não precisa cometer esses erros, tu ganha experiência sem ter que sofrer, sem ter que passar por esse sofrimento, sabe? Mas, sem dúvida, assim, eu acho que ter o loop básico, né, do jogo ali, a menor interação, né, o menor loop que o jogador vai estar repetindo várias vezes, isso sem dúvida, crucial, né? É crucial para tu conseguir tá testando ali, tá vendo o que funciona, o que não funciona no teu jogo, né? Mas mesmo assim, tá tudo bem, né? Isso faz parte, né? A primeira versão, mesmo essa primeira versão, mesmo de pessoas mais experientes, né? Mesmo as minhas primeiras versões de novos jogos, a do Robert, do Eric Lang, do Kojima, né? A primeira versão dos jogos deles são ruins, né? Porque
é isso, né? Tu não sabe, tu tá testando ali um conceito, vai estar quebrado. Tipo, né? É isso, eu acho que é difícil de entender, assim. Vai estar quebrado, sempre vai estar quebrado o teu jogo. As primeiras versões, por muito tempo o teu jogo vai estar quebrado. Até teve um cara que disse, que eu achei muito legal, tipo, quem é game designer não pode gostar de jogar, né? Porque tu não joga, por muito parte do processo tu não tá jogando, né? Tu tá com alguma coisa quebrada, né? Tu tá ali mexendo numa coisa quebrada, né? Então, é diferente, né? Então, tanto que até tem, né? O game designer e o game developer, né? São diferentes. É um designer que cria o conceito e vê como funcionando. O developer pega um jogo que já tá funcionando e desenvolve em cima disso. Então o developer, ele trabalha com o jogo funcionando. O designer não. 90% do trabalho do designer é com um jogo que não tá funcionando. E isso é processo de criação. Eu gosto de fazer uma comparação que às vezes dá um panorama melhor para as pessoas, que eu trabalho também com teatro, né? Eu sou diretor e dramaturgo. Então o que acontece é que assim, a gente nunca vai fazer uma peça assim, tipo, olha, vou chamar todo o elenco assim num dia, tá aqui o texto da peça para todos vocês, eu trouxe um pessoal para ver para conhecer a peça aqui hoje, então nós vamos fazer a peça agora, tá? Tipo, e aí todo mundo sai fazendo e a pessoa que assistiu vai falar o quê? Porque não vai falar nada, porque ela vai ver uma leitura da peça, uma leitura dramática, assim, à primeira vista ainda, então, tipo, vai ser uma confusão total. E é mais ou menos isso, tipo, o que tem que acontecer? Você tem que ensaiar, você tem que preparar, você tem que ter a ideia da cena, os atores têm que construir os personagens, tem todo um processo ali. É a mesma coisa que você falar assim, você curte muito música, e aí você ouve pra caramba, você estudou como é que é a estrutura de melodia, de harmonia e tal, não sei o que, você leu uns livros lá, entendeu uns conceitos bacana, vou fazer uma música, pega o violão, você não vai fazer uma música assim, tipo, de primeira e chamar alguém pra ouvir e falar assim, olha minha música aqui, ó. Não, você não sabe, você vai ter que aprender a tocar o violão, você vai ter que compor a música, você vai ensaiar a música, daí você vai chamar o seu amigo pra ouvir. E esse aprender a tocar o violão, compor a música e ensaiar a música pra mostrar pro seu amigo, que são esses primeiros momentos aí do design, são as primeiras iterações do jogo, os primeiros ciclos ali de testes que você vai ter. Cara, eu achei muito boa, assim, as duas anedotas, né, porque eu acho que o teatro, né, e o cinema também, né, que eu vim do cinema, né, por 10 anos fui diretor, né, eu acho que os dois têm muito similaridade com a criação de jogos, né, porque tem a questão de ser um trabalho colaborativo, tem a questão de ser um trabalho experimental, né, e de ser um trabalho iterativo, que é bem isso, tem que estar iterando, tem que estar fazendo várias versões e testando, né. E quando a gente estava conversando antes de começar a gravar, tu comentou, né, Robert, sobre a primeira parte do processo, que é falhando com a ideia, né, porque como a gente está falando do conceito falhar rápido e falhar melhor, né, que é sobre isso, né, sobre quanto mais vezes tu falha, melhor tu vai ficar, né? Tu vai estar falhando cada vez melhor, porque tu errou, e daí tu aprende com teus erros, tu faz uma versão um pouco melhor do teu jogo, da tua música, da tua peça, faz uma versão um pouco melhor, mostra de novo, né, pro mundo, o mundo vai te criticar de novo, e daí tu vai melhorando, né? Então é sobre isso, né? Esse processo de estar falhando rápido e falhando melhor é sobre isso, né? É sobre estar aprendendo com teus erros o quanto antes. E parte desse conceito, né, que vem da metodologia ágil de criação de software, né, as empresas de software já usam esse conceito há muito tempo, né, de tecnologia usam isso há muito tempo. Das empresas de jogos pegaram esse conceito e algumas empresas de jogos trabalham muito bem com esse conceito, né. Que o conceito de falha rápida, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né, que a gente ficou circundando um pouco, a gente entrar um pouco mais fundo nisso, é a questão de o mínimo que tu precisa para falhar. É o que tu comentou já sobre, quando tem a primeira ideia do jogo, tu só coloca isso na mesa, faz uns rabiscados ali, coloca isso na mesa, assim, né, e não fica pensando tanto sobre o assunto, querendo fazer 200 artes, 200 cartas, não, qual que é o mínimo que tu precisa, né, é engraçado, eu até comento, não sei se num vídeo, acho que até num workshop, nos meus workshops eu comento, dificilmente o teu jogo precisa de 40 cartas para ser testado, né, ou precisa de, se a gente for no digital, precisa de 10 fases para ser testado, não, provavelmente com meio mapa, nem precisa de um mapa inteiro, você tá falando digital, precisa de meio mapa, com 2 inimigos tu consegue testar, sabe, com 10 cartas tu consegue testar o teu jogo, é só pra te
ver o que funciona, assim, né? Porque, como tu diz, né, Robert, o falhando com a ideia, né? Falhar com esse princípio de ideia, né? Tu até mostrou um pouco do processo do Shakespeare, que eu acho que é legal tu falar. Exato. O Shakespeare foi bem isso. A maioria dos meus protótipos, eu começo dessa maneira, aliás. A ideia do Shakespeare nasceu... Bom, como eu sou um diretor de teatro e dramaturgo, é meio óbvio, né? Que a inspiração do tema de onde vem. O meu grupo de teatro, a gente tinha um espaço durante um período, a gente administrou um espaço cultural e a gente estava lá todo dia ensaiando, fazendo workshop, fazendo oficinas e tal. E no final da tarde a gente sempre jogava Citadels. Todo mundo tomava um café da tarde junto e jogava um Citadels depois. Era assim, durante algum tempo era de lei acontecer isso daí. E eu já jogava há algum tempo, já tinha feito alguns protótipos de alguns jogos, já tinha testado algumas ideias, assim, que por enquanto eram só ideias, né, eram uns protótipos safados lá. E quando eu tive essa ideia de fazer um jogo onde, muito inspirado na dinâmica do Citadels e do Libertalia, que era um outro jogo que eu costumava jogar no Board Game Arena na época, um jogo onde a gente colocasse personagens em cena e o jogo fosse meio que uma peça de teatro e a gente fosse colocando personagens em cena e fazendo ações e moedinhas e tal, e tarará, de cachê dos atores, enfim, e a gente fosse meio que construindo uma história de uma peça durante o jogo. E sem storytelling, na verdade, mais uma dinâmica de personagens de cartas, não um card game. É mais sobre gerenciamento ali, né, do que necessariamente sobre Exato. E quando eu comecei a pensar nessa ideia, logo nas primeiras versões que veio na minha cabeça, assim, eu já coloquei um tema do Shakespeare. As primeiras eram um teatro genérico, assim, e aí um dia a gente estava estudando Shakespeare naquela época, e Shakespeare ele tem uma vasta quantidade de peças, ele tem umas 30 e tantas peças, eu não lembro agora exatamente quantas, tragédias e comédias com muitos personagens. O Shakespeare é conhecido no mundo todo, tem personagens conhecidíssimos. E eu falei, aqui dá pra encher um jogo de personagens que ainda vai ter personagem bom que vai ficar de fora. E quando a dinâmica do jogo ficou mais clara na minha cabeça, de como é que ela funcionava, eu fiz uma primeira versão, fiz uns 12 personagens, né, os mais conhecidos, recortei uns papelzinhos assim e escrevi mesmo com lápis, tipo, o nome do personagem, tem um custo, tinha um custo, não, tinha um cachezinho das moedinhas, eu criei uns ícones de classe para os personagens, e uma ação que tivesse a ver com o que o personagem fazia na peça, assim, né, que fosse bem temático, assim. Então o cara que mata alguém na peça, ele ia matar um outro personagem, se alguém faz isso e tal. Aí eu fiz esses 12, acho que foi uns 12 personagens, uma dúzia mais ou menos. Simulei fiz e logo em seguida simulei como se tivesse 3 pessoas jogando. E falei assim, funciona. Isso aqui parece funcionar. Aí eu dei uma simulada, fiz algumas mudanças, porque já nessa primeira simulada eu já vi que algumas coisas que eu tinha pensado não funcionavam, que poderiam funcionar melhor de um outro jeito, e já tive uma outra ideia para melhorar, nova, que eu não tinha pensado antes. Só de simular umas 2, 3 rodadas em 3 pessoas sozinho, assim. Depois que eu fiz essas primeiras simulações sozinho, eu criei mais algumas cartinhas, não lembro quantas foram, mas criei mais algumas, e aí chamei alguém para jogar. Não lembro quem foi, provavelmente foi a Amanda e mais alguém que era lá do nosso grupo, e a gente jogou umas rodadas assim, e aí eu tive uma outra pessoa ali interagindo, já traz a pessoa faz perguntas, ela coloca situações que você não tinha pensado, tal, e já tive um apontamento mais claro de como que era o core loop do jogo, como que era a estrutura de rodada e tal. E engraçado que desde então a estrutura do jogo ela nunca mudou, assim, foi uma coisa que apontou bem rápido. O que foi mudando foram detalhezinhos e ajustes e coisas que foram acontecendo durante o processo. Quem tiver curiosidade de ver esse processo,
tem essas imagens, elas têm na página do Shakespeare, no Facebook, tem desde a primeira versão lá tem desde a primeira versão do rascunho lá de lápis, até as versões onde a Jack Davis foi fazendo a ilustração e o Luiz Francisco foi criando o design gráfico. Dá para você acompanhar, e eu falo um pouquinho sobre cada estágio lá nesse post que o Tomás vai colocar aqui embaixo. Depois vou colocar na descrição aqui do vídeo e do podcast. E eu acho que é muito legal dar uma olhada nesse processo, assim, porque do começo ao fim, nesse caso dessa carta, desse templo, ele tava igual, né? Da primeira versão até a última, ele ficou com o mesmo valor ali de moeda, o mesmo efeito, né? Tudo dele tava igual, assim. Então, no começo tu já acertou bastante na definição inicial, né? E é muito legal, assim, porque esse é o processo, né, que até tu deu o nome aqui pra essa parte, né, que é o falhando com a ideia, né? Que tu tem que estar fazendo de forma rápida, né? Que é muito, muito legal, né? Que tem a imagem do teu primeiro protótipo, que é só com lápis que tu fez. E eu lembro do primeiro protótipo com a Lumbra, também fala, eu peguei uns papelzinhos do Academia pra fazer. Só peguei ele com a Academia e fiz naquele papelzinho, assim. Porque é isso que é importante, né? Só tá jogando na mesa e tá testando, né? Porque uma coisa que eu vejo o pessoal que está começando a errar, que é um erro clássico, assim, vários alunos do curso várias pessoas fazem, que é querer deixar bonito. Né? A pessoa, tipo, não, quero fazer um protótipo bonito e tal, quero testar bonito, e fica perdendo tempo em ficar procurando arte, eu quero achar o ícone perfeito para isso, enquanto não testou nenhuma vez, né? O que a gente mais vê, né? A gente faz parte, né, de vários grupos, né? A gente está sempre comentando, ajudando as pessoas. O que a gente mais vê nesses grupos de desenvolvedores é a pessoa, tipo, não, eu tô terminando o meu livro de história com 200 páginas, o meu manual com 20 páginas e minhas 500 cartas, né, antes de mostrar para as pessoas. Daí, tipo, mas quantas vezes tu testou? Não, nunca testei meu jogo, tipo... Qual a chance dessa pessoa querer mudar alguma coisa quando tu dá um feedback negativo? Exato, porque é justamente esse que é a questão do falhar rápido, né? Se você cria o tempo que vai despender, você criar tudo isso, criar todos os componentes, ficar pensando em comprar as peças na Lodeca, esperar elas chegarem, fazer não sei o que, e para lá, todo esse tempo, e aí se tiver um monte de problema conceitual no jogo que você vai ter que, tipo, jogar fora esses componentes, ou trocar aquilo, ou você perdeu tempo e perdeu dinheiro e não precisava, né? Não precisava ter feito tudo isso. Você tem que ter certeza, não vale a pena investir em produção de protótipos se você não tá com segurança de que aquilo foi testado e que está funcionando, e que tem uma estrutura segura ali. E se tu tem segurança, tu tem que testar, né? Porque até tem uma frase que é muito boa, que é se tu tem dúvidas, teste para responder essas dúvidas. Se tu não tem dúvidas, teste até você ter dúvidas. O que eu sinto, assim, que a gente vê em eventos que tem espaço de protótipos, normalmente você encontra protótipos que já estão há um tempo sendo testados, né? Não é... acontece, às vezes acontece, mas normalmente são protótipos que já participaram de outros eventos, que a pessoa está assistindo há algum tempo, então o protótipo já tem uma cara, assim, ele já tem as pessoas, quando estão indo para o evento, já se preocupam um pouco mais em levar algo que tenha minimamente uma carinha para não ficar uma coisa seca. Que não vai quebrar, né? Que não vai quebrar, pelo menos. Exato. Mas é um outro estágio, então o que eu sinto é que algumas pessoas às vezes não tem com quem testar, não tem com quem fazer esses pré-testes, né, essas iterações iniciais, e o lugar que ela vai encontrar pessoas interessadas em fazer isso é num evento, por exemplo. Isso eu sentia antes, né, quando a gente ainda tinha eventos físicos, né, pré-pandemia, eu sentia que isso às vezes acontecia um pouco, a pessoa, eu preciso testar, eu preciso levar no evento, mas eu não vou levar no evento um negócio que eu escrevi à mão porcamente com essa minha letra feia aqui. Então a pessoa ficava num dilema, assim, o que eu faço, né? Acabava fazendo. Hoje a gente tem a possibilidade de testar online, né? Muito mais divulgada, assim, muito mais tem muito mais oportunidades do que antes da pandemia. A gente tem a oficina do playtest. A oficina do playtest é muito louco porque qualquer estágio do jogo ele pode participar. Você pode ter tido a ideia, você nem tem o protótipo, você pode ir lá, entrar na fila lá de participação para apresentar o conceito do seu jogo e ouvir o que as pessoas têm a dizer.
ou se você tem uma versão que, como eu tinha do Shakespeare lá, de só 12 cartas, com um textinho safado lá, você pode fazer também apresentar o jogo e mostrar a ideia, e dá para você fazer isso também. Então, hoje a gente está tem mais essa oportunidade, né? Tem os grupos, então você pode participar de um grupo tanto a oficina do Playtest quanto o ProtoBR, tem grupos lá no WhatsApp, tem página e grupo no Facebook, então você pode estar num grupo desses aí e postar lá, eu tô testando um jogo, quem tá afim, é um primeiro teste e tal. Você vai encontrar pessoas que vão topar testar, e é legal você também participar de testes das outras pessoas, não só para ajudá-las a desenvolver o jogo que elas estão querendo fazer, mas também para aprender com elas. A gente tem cada vez mais oportunidades, né? O meio digital também tem muitos grupos, né? Desenvolvedores indies e tal, o Spin aqui de São Paulo, e jogo digital é bem mais fácil, porque só manda o executável pro cara, o cara joga e dele te dá o feedback, né? Então é até mais fácil do que os jogos de tabuleiro, assim, né? Tanto que a gente fez, né, agora, né, faz um tempo, a gente fez o Prototipando, né, que foi agora no final de semana, no dia 13 de fevereiro, a gente fez justo com os alunos do nosso curso, né, porque a gente queria dar oportunidade para as pessoas estarem testando mais coisas, assim, né, estarem interagindo com outras pessoas sobre isso, né, e isso é importante, assim, né, tu também quando tu não refina tanto a tua ideia, né, tuas primeiras versões são mais simples, porque quanto mais tempo tu investe, dinheiro, quanto mais tu investe no teu protótipo, mais apegado tu vai estar. Né? E quanto mais tu investe, gera um outro problema, que isso é muito louco, assim, que eu não tinha parado pra pensar, não lembro de quem que eu ouvi isso. Quanto mais refinado tá um protótipo, né, seja jogo de tabuleiro ou jogo digital, a pessoa vai ficar mais receosa de dar um feedback. Porque se ela vê um jogo que tá bonito, tá cheio de arte e tal, e daí tem um monte de coisa errada com os loops de jogo, né, as interações estão legais, ela vai ficar meio acuada de falar alguma coisa, porque tipo, já parece meio finalizado esse jogo, sabe? Se tu pega um jogo que é só uns pedaços de papel riscado, né, ou um jogo que é só um cubinho pulando, né, um cubinho atirando, né, você tá falando do jogo digital, é muito mais fácil a pessoa dizer, tipo, dar um feedback cruzão mesmo, ficar falando sobre várias coisas que ela acha sobre aquele jogo, porque isso vai te ajudar a melhorar, né? Então, na realidade, o benefício é duplo de tu não refinar. Justo o benefício é duplo, porque tu tá perdendo menos tempo e tu tá conseguindo testar mais rapidamente, ver o que funciona mais rapidamente, e 2, tu vai receber um feedback melhor, tu vai receber a pessoa falando um pouco mais sobre o teu jogo, ela fala um pouco mais profundamente sobre o teu jogo, porque ele pede pra ser falado, né? Uma coisa mais crua, ela pede pra tipo, não, beleza, então parece que o cara tá começando, eu vou dar mais feedback. Se eu ver um jogo mais finalizado, eu vou com um pouco mais calma, eu vou dar um feedback só se eu realmente achar que precisa, né? Ser mais pontual e tal. E às vezes a gente vê, tem muito, né? O jogo que tá finalizado, mas não tá finalizado, né? Game design. Mecanicamente. E às vezes não é só de componente, às vezes é coisa de mecânica mesmo. Às vezes tem uma mecânica no jogo que ela tá super cheia de ramificações, elaborada, pensada, tem não sei o que, um monte de coisa ali, e aí você fala, se tirasse isso aqui, ficava mais legal. e só que tá tão entranhado no jogo que o cara não vai dar esse feedback, tira esse negócio, ele vai ficar falando, olha, aqui podia ser assim, aqui podia ser assado, e o designer pode passar processos, ciclos e ciclos de iteração aí, tentando resolver essa mecânica, quando na verdade ela tem só que ser tirada fora. Então às vezes você tem que abandonar uma coisa que tá super estabelecida mesmo e falar assim, não funciona, não dá certo, tem uma coisa melhor que pode acontecer aqui, e dar espaço para o novo aí chegar, né? É o conceito, né? Mate seus bebês, né? O kill your darlings em inglês, que eu já fiz vídeo até sobre isso, sobre mate seus bebês, que é um conceito muito interessante, né? Muito importante, assim, de ser capaz de desapegar, né? Game design, na verdade, qualquer processo de criação, né? Se tu tá pensando num produto, né? Como a gente já falou no outro episódio sobre produto, tu tem que estar disposto a matar seus bebês, tem que estar disposto a desapegar, né? Tu tem que criar teu jogo de uma forma desapegada, distante, né? Eu falo, tem que ter a tua digital, né? Tinha um grande mentor meu de edição, né? Na época que eu trabalhava com isso. Ele falava, tudo que eu faço tem minha digital. Tudo que eu faço tem minha digital. Tem ali um pedacinho de Tomás, né? Tem um pedacinho de Robert e tal, mas não sou eu aquilo. É só parte de mim, né? Então tá tudo bem se eu tiver que tirar uma parte disso para tornar esse jogo melhor, né? Então isso é muito... É muito importante esse conceito, né? E aí também já entra na questão, né, do segundo passo, né, do desenvolvimento, né? Que é quando a tua ideia já tá andando, né? De tu começar a prototipar mais, né? Tu tá fazendo mais e mais protótipos, né? Tá mostrando para mais gente e tá
colhendo mais feedback sobre isso, entendendo um pouco melhor como o jogo funciona, quais são as partes deles que são mais relevantes, né, e quais são menos, né. Eu também passei por isso, né, todo mundo passa por isso, né, com a Alumbra eu também passei por isso. Quando eu comecei a levar pros eventos, né, depois daquela porrada que eu levei, né, no primeiro evento que eu levei, eu tinha uma mecânica ali sobre trocar de carta, né, tu trocava a ordem das cartas, né, tu escolhia a ordem das cartas e depois tu tinha um momento que podia trocar a ordem da segunda com a terceira carta. E quando eu levei para esse evento, que eu, né, levei a maior feedback negativo que eu já levei na minha vida, durante os testes, eu fui vendo que as pessoas esqueciam dessa mecânica. Elas esqueciam, elas não usavam essa mecânica, né, de trocar as cartas. Elas não usavam essa mecânica. Era uma mecânica que eu gostava muito, que meu pai tinha sugerido essa mecânica, então eu tinha um apego emocional foi parte do desenvolvimento do jogo que eu fiz com meu pai, né, quando eu ainda morava em Porto Alegre. Então eu tinha um apego emocional, eu queria insistir nessa mecânica, mas eu vi que as pessoas não usavam. Daí na metade do dia pra frente eu parei de ensinar essa mecânica para as pessoas, porque eu vi que não fazia falta. É claro que daí, tirando essa mecânica, teve outros impactos no jogo que depois de muito tempo eu resolvi, né, que foi a questão da progressão do turno, né, do turno não ser sempre 3 cartas, né, o turno progredir de uma carta, 2 cartas, uma carta e depois 3 cartas, né. Mas foi uma coisa que eu demorei muito tempo para descobrir. De novo, testando muito, né, com vários e vários protótipos, assim, né. Então, depois que a ideia tá sólida, tu tem que ir para esse processo, né, de estar testando com mais pessoas para estar ouvindo mais feedbacks e testando mais ideias, né? Quando o teu loop básico já tá funcionando, tu tem que ver se as camadas de cima, né, se os outros loops até formar o loop essencial também estão sustentando toda essa tua ideia, né? E isso tu só faz com teste. E às vezes o jogo não precisa ser pequeno, mas as primeiras versões podem ser pequenas, né? Você tem um jogo grande, que tem um monte de coisa, faz uma versão pequena dele, né? Tipo, o que você precisa para ter esse teste inicial? Você só precisa... Você não precisa ter o jogo todo, né? Se você sei lá, você quer testar um jogo que é tipo o Twilight Imperium. Twilight Imperium. Você não precisa criar tudo aquelas coisas que tem lá. Você, de repente, com o mínimo que 2 facções precisam ter ali, você, para algumas dinâmicas, você não precisa também começar a testar todas, porque tem que ir por partes, baby steps, né? Testa uma coisa aqui, depois testa outra, junta uma coisa com a outra. E é claro que a gente está falando de um negócio de uma escala gigantesca, mas é mais ou menos assim que vai acontecer. Pode ter certeza que o primeiro playtest do Twilight Imperium não tinha todas, não estava tudo acontecendo na primeira vez. Teve que fazer daqui, depois fazer dali e tal. Provavelmente foi esse o caminho que tomaram. Então, responder a pergunta, né? Tem um jogo aqui, né, que foi dizer, exato. Só o mínimo para ver se tem um jogo aqui. Não, é bem isso, Twilight Imperium, League of Legends, tem muitos grandes jogos, né, jogos de MMO, sabe? Cara, não nasceram com 250 missão, com 200 nível, não, tipo, tinha ali uma batalhazinha e a batalha era legal, então, beleza, se a batalha é legal, dá pra fazer um jogo em cima disso, né? E saber reconhecer que às vezes não tem mesmo jogo ali, às vezes você fala, putz, mas não parece legal isso aqui. É difícil, porque às vezes a gente tá empolgado com a ideia e a gente, né, tá, olha, não, mas lá no horizonte tem um negócio. Às vezes não tem, às vezes é o nosso sonho que tá lá, que pode, a gente tem que perceber e projetar melhor esse sonho aí para ele acontecer de uma maneira melhor, né? Direcionar, né? No Comic Hunters, o Comic Hunters ele não é um jogo tão grande assim, mas no começo também eu fiz versões menores dele, fiz uma versãozinha menor, apesar de que nas primeiras versões tinha muito mais personagens. O jogo final tem 8 personagens e eu acho que tinha quase o dobro, devia ter uns 16, 15 personagens, eu não lembro quanto tinha muito. E nos primeiros testes eu já percebi que não era uma boa ter muitos personagens, porque deixava disputa pelos personagens mais fraca. Tipo, eu pegava esses daqui, você pegava aqueles lá, ele pegava aquele outro, e ainda sobrava personagem que ninguém pegou. Então era interessante que tivesse menos personagem para... Então foi uma coisa que conceitualmente era uma ideia super bacana. Nossa, vai ter um monte de personagem e tal. Mas a hora que você vai testar a mecânica, porque a mecânica do set collection, dos ícones né, de destaque lá, de número 1, primeira aparição e tal, isso sempre existiu. Mas para fazer essa mecânica funcionar e ter uma disputa significativa, onde o jogador tivesse que fazer escolhas que tivesse um peso relevante ali, né, no andar do jogo,
não dava para ter tudo aquilo de personagem. Então, isso deu para perceber nas primeiras, assim. Então, já foi caindo rápido, assim. É o famoso, né? Que a gente comentou já. Na ideia funcionava tudo lindo, ter 200 personagens. Exato. Na prática, viu que não tinha uma disputa ali, não funcionava. Exato. Não, sem dúvida, isso é crucial, né? O Comic Hunter, ele já é um jogo maior do que o Shakespeare, né? Em questão, até tem mais carta, tem mais coisa ali acontecendo. Mas... e a mesma gente faz esses erros às vezes, né? A gente que já lançou o jogo, a gente faz esses erros. A gente sabe que tem que começar pequeno. Daí vai lá e faz o primeiro protótipo cheio de coisa. Tipo, às vezes a gente se emociona e também erra. Tá tudo bem, né? Que eu até comento, tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre o escultor e o pintor, né? O pintor é o cara que vai fazendo aos pouquinhos e aumentando. O escultor é o cara que põe um monte de coisa e vai tirando coisa. E eu sempre recomendo trabalhar como pintor, principalmente se tá começando, né? Porque isso, e aí, o que a gente tá falando aqui é sobre isso, né? É um método do pintor, né? Tu vai começando pequeno, testando, valida um pouquinho, aumenta um pouquinho, testa um pouco maior, aumenta mais um pouquinho, sempre vai aos poucos testando, porque aí tu tem controle sobre o que tá acontecendo com o teu jogo, né? Exato. Você vai aprendendo melhor como é que o processo funciona, como você falou, principalmente nas primeiras vezes. Você vai entendendo melhor como o processo funciona quando você tem menos coisa para gerenciar ali, né? Menos... porque o processo de interação tem, principalmente com um jogo que quando tem muita coisa acontecendo num jogo, e se você não dá para você mudar 10 coisas ao mesmo tempo, beleza, mudei tudo isso aqui que tava dando problema, vamos testar de novo, vai dar problema de novo, porque você e o pior, porque tu vai saber por que tá dando problema, né? Porque tu mexeu 10 coisas. Você vai ter mais dificuldade de enxergar onde é que tá o problema, se é na relação disso com isso, ou disso com aquilo. Então é melhor você mudar, fazer poucas mudanças, ver como elas se comportam e você vai ter uma leitura melhor do que deu errado e tal. Quando um jogo é menor, com um jogo menor, você consegue aprender isso melhor, né? Você consegue entender melhor, identificar melhor onde as coisas estão dando errado, e isso vai te ajudando não só nas próximas iterações desse projeto, como de outros também. Então é essencial para você fazer esse caminho aí que o Tomás falou do pintor. O que não quer dizer que ao longo do processo você vai colocando você pode ir colocando um monte de coisa e vai chegar um momento que vai ter um monte de coisa e que você vai ter que... Você vai ter que tirar, não? Vai ter que começar a tirar. E aí você vai ter que também né, exercer o desapego e realmente tirar. Porque acontece. O Kniz é um cara que gosta de fazer isso, de colocando um monte de coisa e aí chegar uma hora... O que é essencial nesse jogo? O que é essencial para que ele seja um jogo que ele funcione e crie a experiência de jogo que eu tô buscando nesse produto. Isso é normal, né? O menos é mais, né? O League of Legends, ele sempre fez isso, né? Ele tinha um sistema de runas que ele reduziu esse sistema, tornou ele mais simples. Ele tinha um sistema de itens que era mais complexo, que eles reduziram agora na temporada desse ano, eles reduziram de novo. O menos é mais, né? Isso entra num outro processo, né? Poderia ser um episódio só sobre o menos é mais, né? Que a gente pode falar sobre isso. E todo esse processo que a gente falou é sobre a metodologia ágil, né? Metodologia agile, né? Que é o que eu já falei, usado no desenvolvimento de softwares e usado em criação de jogos digitais, né? Que é isso. A gente vai testando pouco, né? Testando o mínimo possível pra gente ir melhorando, né? Porque esse é um processo que permite ser mais rápido e mais assertivo, né? Ter certeza sobre o que está acontecendo. Mas a gente falou sobre muita coisa aqui, né? A gente falou sobre playtest, a gente poderia ter entrado só sobre playtest, falando sobre como fazer um bom playtest, né? Como tirar o máximo playtest, como fazer um protótipo bom, um protótipo barato. Tem muita coisa que a gente poderia ter falado, mas eu acho que pro assunto de falhar rápido e falhar melhor, eu acho que a gente já falou bastante, né? Não sei se alguém tiver mais alguma dúvida sobre isso, a gente pode falar sobre isso. Mas é isso aí, pessoal. A gente quer saber de vocês, o que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast. Então deixa aí nos comentários que assuntos vocês querem ver eu e o Robert falando, convidados vocês querem que a gente receba por aqui. Porque o objetivo desse podcast é ser para vocês, ajudar quem curte criação de jogos, quem quer saber mais sobre esse universo de criação de jogos. Então comenta aí pra gente que vai ser muito importante pros próximos episódios do nosso podcast. Exato, e assine o canal aí para acompanhar, ative as notificações dessa plataforma onde você está ouvindo este podcast, para você ficar sabendo quando sair o próximo episódio. Compartilhe com os seus amigos também que você conhece que criam jogos aí, que gostam de saber das novidades, das prosopopeias aí sobre todas essas traquitanas que envolvem criar jogos divertidos e incríveis. É isso aí então, pessoal. Até o próximo episódio. Falou! Falou, valeu, um abraço!